O projeto Expedições Científico-Assistenciais, que hoje é um programa, é uma atividade de extensão curricular da faculdade, a principal atividade de extensão da faculdade, e que tem o intento de reunir os alunos de todos os cursos que temos, né, de medicina, fonoaudiologia, enfermagem, sistemas biomédicos e radiológicos, além de alunos de outras faculdades que acabam se agregando com a gente, para passarem uma semana durante as férias em atividades em uma cidade do estado de São Paulo, ajudando o município com a possibilidade de melhorar a assistência à saúde que o SUS oferece localmente. Então a ideia, há quem o compare com Projeto Rondon ou coisa assim, mas são situações históricas bem diferentes, né? Tem mais ou menos o mesmo espírito, né? Não tanto tão desbravador assim, mas mais ou menos o mesmo espírito. O Projeto Rondon tinha uma ideia mais de levar assistência, etc. e tal, não é isso. A gente vai lá para ajudar o município, né? Com contato prévio e tal, para poder eventualmente diminuir algum tipo de fila, proporcionar algum tipo de treinamento, fazer algum tipo de melhoria de qualificação ou de qualidade da prestação de assistência, e durante este período os alunos procederem a alguns atendimentos nas cidades, tá certo? A gente procura se manter no estado de São Paulo, quer dizer, há muito o que fazer em atividade de extensão. A gente já percorreu, nesses 15 anos do programa, cerca de 8 ou 9 municípios, né, do estado, e a ideia é que a gente sempre possa estar nesse rodízio dando condições para que os municípios possam ter esse auxílio, do ponto de vista da extensão, absolutamente livre de qualquer outro tipo de ônus para eles, a não ser acolher o grupo de pessoas que irá. E por outro lado, para a faculdade, a intenção é que os alunos tenham outras vivências, né? Diferentes das que eles têm cotidianamente aqui no hospital, ou aqui na área central da cidade de São Paulo. Então, indo para outros lugares, isto proporciona que eles descortinem outros tipos de cenários, né, de saúde, e que possam fazer parte vamos dizer assim, do cardápio de opções que eles terão no futuro, né? Que não se limite só à cidade de São Paulo, mas que eles possam trabalhar em outros lugares, entenderem outras realidades, quem sabe se comprometerem até, ou acharem, né, uma certa linha de vocação para isso. Então essa é o grande, vamos dizer assim, o grande objetivo e intenção do programa. De início, ele foi uma iniciativa dos alunos, né, que foram para o Pontal do Paranapanema, um grupo de alunos na época, né, em 2004, foram para o Pontal e passaram uma semana lá fazendo um atendimento. Eles se reuniram, acho que havia algum relacionamento de um deles com o município, um município do Pontal de Paranapanema, do Pontal, e eles foram para lá e passaram uma semana e tal. Lá e na volta, além deles estarem muito satisfeitos, estavam contentes do que tinham feito, então compartilharam com seus colegas, e o pessoal se entusiasmou. No ano seguinte eles retornaram ao Pontal do Paranapanema, num município próximo daquele inicial, com mais gente, só que eles tiveram algumas dificuldades operacionais locais, e um pouco antes do evento, nas férias deles em janeiro, eles procuraram a gente do Departamento de Saúde Coletiva na época, para que a gente pudesse ajudá-los a concretizar o intento no momento, que era ir para o Pontal. Então a gente ajudou, e de lá para cá eles
passaram a incorporar a ideia de que a gente sempre precisava ajudar para onde iriam, quais seriam os municípios e tal. E isso foi ganhando um corpo tão grande dentro da faculdade que hoje é muito difícil conter um pouco a vontade de todos irem ao mesmo tempo. Todos os alunos da faculdade irem, então a gente precisa organizar um pouco e limitar o número de alunos que irão para determinado lugar, porque é preciso compor com professores, médicos residentes, o próprio município e tal, a condição de se realizar um bom projeto, uma boa semana de atividades no município escolhido. Mas, de certa maneira, então, nesse período, né, se mobilizam mais ou menos de 300 a 350 pessoas, né, das quais 250 são alunos e as demais professores, médicos residentes, apoiadores, e que se deslocam para o município definido e que vão, portanto, desenvolver todas as atividades combinadas com o município, além do atendimento que é feito, né? Então existem palestras que são dadas por diferentes áreas, né, tanto da medicina quanto da fonoaudiologia, enfermagem, etc. São feitas visitas domiciliares, são feitas reuniões técnicas com a gestão do município, às vezes até com representantes da Câmara de Vereadores. Então há uma série de atividades que se desenvolvem. Os próprios alunos acabam, dependendo do município, conhecendo outros órgãos ou equipamentos que o município oferece para que eles entendam formas locais de prestação de serviços compatíveis com a realidade local. E o atendimento em si é distribuído pelos alunos de acordo com os anos. Os alunos de todos os anos, não só da medicina como da fonoaudiologia e da enfermagem, participam, né, dividindo as tarefas de acordo com o grau de capacidade que eles têm ao longo do curso. Quer dizer, os alunos do primeiro ano dos diferentes cursos fazem mais a triagem, o primeiro acolhimento, a primeira conversa. Os alunos do segundo, terceiro ano são os que fazem mais a anamnésia, acolhem queixas, né, trabalham mais a conversa inicial, do ponto de vista mais dirigido ao atendimento, e os alunos dos anos subsequentes fazem o exame físico e tal, e todos os casos das pessoas que são atendidas são definidos e discutidos com os residentes e os professores que estão lá presentes. Então ninguém deixa de ter um médico já graduado supervisionando o seu atendimento lá. Então isso é feito sempre desta maneira. E é muito bom porque os alunos conseguem ter uma abordagem mais global, mais integral disto. Todas as pessoas passam na clínica médica ou na obstetrícia e ginecologia ou na pediatria, quer dizer, passam nas clínicas mais gerais para depois irem para eventuais especialidades que também acompanham o grupo de pessoas que vai ao município. E a ideia é que, então, ao final disto tudo, a gente possa ter contribuído com o município, ajudado o município em algumas coisas. Outra atividade que é muito interessante são as cirurgias que acontecem no hospital local, quer dizer, também uma equipe de cirurgiões se desloca daqui de São Paulo, da Santa Casa, para o interior e, dependendo da demanda que o município apresenta, do ponto de vista de filas de cirurgias e tal, que eles estão com dificuldades em administrar, a gente também vai lá e ajuda, né, localmente o município a diminuir a fila, às vezes até acabar com a fila, se for possível, né? Então durante esse período também de uma semana a gente desenvolve uma série de procedimentos cirúrgicos locais, a depender, óbvio, de cirurgias não muito complexas, é evidente, mas cirurgias que possam ser executadas e finalizadas durante o período que a gente está presente lá.
Então, no final de tudo isso, a ideia é que o município possa se beneficiar da nossa presença lá, que as pessoas possam se beneficiar da presença da gente, os munícipes, e que os alunos, os residentes, os próprios professores, todos nós, possamos ter uma vivência diferente, que agregue experiência, amplie o horizonte de visão da saúde coletiva e da saúde pública e da saúde do cenário sanitário nacional, particularmente centrado no estado de São Paulo. Então, em síntese, é mais ou menos isto, né, que acontece. É muito marcante para os alunos essa experiência, né? Eles, reiteradamente, eles recordam de coisas que acontecem com eles, da vivência deles durante o PECA, né, o programa. Marca porque, primeiro, sai do cotidiano de trabalho. Depois é uma relação muito próxima, que é muito estimulada dentro do programa, que eles se aproximem da realidade da pessoa, que eles entendam melhor o que é que se passa com as pessoas, que entendam a vida que essas pessoas têm para poder, de fato, fazer diferença, né? A gente tem sempre dito para eles, eu sempre falo isso, não só na expedição, no geral, mas no programa da expedição isso pesa mais, talvez, é de que, primeiro, que medicina, às vezes se aproxima muito mais de uma ciência humana do que uma ciência biológica, né? Porque é uma relação entre pessoas, né? Então ela precisa ter este caráter. A segunda coisa é que, numa situação deste tipo, que você acompanha o atendimento todo, então você tem, principalmente para quem é mais novo, né? Vai ver uma queixa, vai ver um exame, vai ver o procedimento que fazer, às vezes até a visita que acontece depois, não são todos os casos, é evidente que são atendidos que são visitados, mas isso às vezes acontece. Então isso marca muito a vida da pessoa, porque ele começa a entender que não basta só fazer uma prescrição ou você preconizar ou sugerir determinadas coisas, que elas vão acontecer como médico. Precisa entender como é que é a vida da pessoa para que você possa fazer com que ela tenha condições de executar aquilo que você está pedindo, adotar aquilo que você está pedindo, aderir àquilo que você está pedindo e aquilo faça diferença na vida dela, que é o que a gente pretende, né? Então, marca muito a vida deles. Muitos deles vêm me contar experiências muito interessantes. Teve um episódio, foi muito marcante, uma ida que foi num município no qual a gente atendeu a população numa escola rural, que ficava a 40 quilômetros da sede do município. Então todo dia nós nos deslocávamos 40 quilômetros para chegar até o local do atendimento. E o pessoal que foi atendido era um pessoal que morava na roça. Não é só o fato de serem lavradores ou que trabalham no campo, mas que moram na cidade. Essas pessoas, de fato, moravam no campo. E a vida do campo é muito diferente, completamente diferente, né? Então, uma das coisas que marcou muito alguns dos alunos, que eu me lembro até hoje, é o fato de que eles não havia como você receitar um remédio ou algum tipo de medicamento, etc. tal, definindo horas para tomar, de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, porque o pessoal morador local não usava relógio. O relógio não é uma necessidade local. O pessoal seguia pelo desenvolvimento do dia, do curso do sol e etc. e tal. Então, você não pode se basear nos horários cronogramétricos, vamos dizer assim, porque não funciona. Então o pessoal precisa aprender um outro jeito, durante a expedição, de proceder a esse tipo de recomendação, de como tomar tal medicamento e tal, e que horários e como é que você fazia a analogia do horário, vamos dizer assim, do relógio, mais cronogramado, né, e tal, com os horários ou episódios da vida da pessoa durante o seu ciclo diurno ou noturno, eventualmente.
Então é muito interessante, isso já foi uma coisa muito, né? A outra também era, eu me lembro de um outro episódio, num outro lugar, não foi nesse, mas também de um cidadão que a gente estava discutindo o caso, e que o cidadão tinha muita queixa de dor nas costas, né? E que havia uma tendência muito forte a que se caminhasse uma lombalgia, passando no clima mais geral, de se encaminhá-lo para a ortopedia, para examinar melhor. Mas depois, ao longo da conversa, a gente pediu para eles pesquisarem melhor qual era a vida dele, como é que se deu a vida dele, etc., no que ele trabalhava, coisa que não tinha sido investigada direito. E aí, juntando o trabalho que ele tinha, que era um trabalho eminentemente braçal, com algumas mudanças que aconteceram do ponto de vista do próprio corpo dele, porque ele ganhou muito peso, tinha sido recém-casado, e ele tinha engordado durante o episódio do casamento, então ele acabou estando numa situação que obviamente ele ia ter dor nas costas mesmo, porque ele tinha que carregar um peso excessivo dele mesmo, mais todo o trabalho que ele tinha no ofício que ele exercia. E que isso ia ter muito pouca contribuição naquele momento de um ortopedista, e muito mais de alguém que orientasse dietas, orientasse atividades, orientasse postura, orientasse outra coisa. Para ele que um próprio clínico pudesse fazer. Tal. Isso marcou muito alguns deles que estavam lá, porque eles começaram, poxa, como é importante saber melhor como é que ele trabalha, o que aconteceu. Eu falei, pois é, a gente precisa entender melhor. E veja, não adianta você mandar para uma especialidade, muitas vezes isso não funciona direito, né? Da mesma forma que muitos alunos também, marca muito para eles essa atividade cirúrgica também, né? Eles têm uma oportunidade muito precoce de estar num centro cirúrgico, neste momento, e observar como é que se faz uma cirurgia, mas não só o ato técnico da cirurgia em si, mas tudo o que envolve uma cirurgia. O preparo anestésico, o preparo do material, o preparo do paciente, porque esse paciente é examinado um mês antes para poder se avaliar as condições da cirurgia, porque a gente não é da cidade, então nós precisamos fazer uma avaliação desse tipo e deixar o paciente seguro, a pessoa segura e tranquila para fazer a cirurgia. Vem alguém de fora para operá-la, portanto, ela precisa estar bastante confortável com relação a isso. O pós-cirúrgico, o que acontece depois da cirurgia, acompanhar isso, ver o que não é só a técnica e etc. Tem o depois, né? Porque tem sofrimento depois, né? Tem dor, tem a recuperação da pessoa, tem a efetividade da cirurgia, quer dizer, funcionou de fato, a pessoa melhorou do que tinha, resolveu o problema. Então isso também marca muito o pessoal com relação a isso. E às vezes até tudo isto, tudo que eu estou dizendo, chega ao ponto dos alunos fazerem amizade com alguns dos pacientes que os procuram. Eles ficam amigos, eles criam um vínculo, de fato, com eles. E como existe uma doutrina no programa de que a gente, em cada município que a gente vai, a gente volta no ano subsequente, que é para não... primeiro para dar a oportunidade dos alunos e do próprio município fazer o segmento, e para nós mesmos podemos fazer o segmento das pessoas que a gente atendeu, né? A gente volta um ano depois, é importante saber, bom, e daí? Isto funcionou, não funcionou, foi bom, não foi? Qual é a crítica que se tem em relação a isso e tal? E depois, também para não ficar a impressão para a população, mas não é só para deixar, não é só para tirar a impressão, porque efetivamente a gente quer voltar para saber o que aconteceu e, de fato, se for o caso, melhorar isso. Mas também para não deixar a impressão de que se passou lá rapidamente, ficou uma semana e se aproveitou a situação, mas a recompensa que eles têm, qual é quer dizer, é um ato responsável que a gente está fazendo lá, né? Coletivamente. Então nós precisamos ter este retorno e dar este retorno a eles também, os usuários. Então nessa ida e vinda, eles acabam criando amizades mesmo e tal, com as pessoas, se vinculam com pessoas e tal, acabam... isto eu acho que forja o caráter do profissional que a gente também ajuda, né? Não é só isso, mas também ajuda a forjar o caráter
do profissional que a gente está formando, sabe? De ele entender o que é um agente de saúde, um profissional da área da saúde, que não é só uma formação técnica, que tem uma formação humanística muito importante e que é muito característica da nossa escola e que a gente faz questão que todos os nossos alunos, vamos dizer assim, sofra com esse humanismo, tá certo? Que tenha essa contaminação humanística aqui dentro. Eles precisam sair daqui bons médicos, bons enfermeiros, bons fonoaudiólogos, bons radiólogos e tecnólogos de sistemas biomédicos e que tenham esse espírito humanitário e de compromisso profissional com as pessoas, que é absolutamente fundamental para ser um bom profissional nessa área. Essa é uma outra oportunidade que surge nesse momento, quer dizer, o fato deles poderem estar convivendo juntos, né? Porque existe um fator importante aí, que é o seguinte, hoje mais caracteristicamente as faculdades de São Paulo têm um predomínio de alunos que moram na cidade de São Paulo. Isso por conta do aumento do número de faculdades e do Enem também, que permitiu, né, um acesso mais amplo às faculdades federais, etc., ou públicas. Então, alunos que estudam em São Paulo e moram aqui em São Paulo, eles têm um convívio mais centrado na faculdade. Não que eles não tenham atividades fora das atividades curriculares e etc., ou da faculdade, mas é menor do que acontecia antigamente, ou quando você estuda no interior, e que mais gente estuda no interior, e que você acaba vivendo em repúblicas, então você tem mais convívio. Então, essa semana que eles passam juntos é uma semana de enorme integração entre os alunos dentro dos cursos e entre os cursos, tá certo? Eles convivem muito, eles dormem juntos, no mesmo alojamento, eles almoçam juntos, trabalham juntos, entendem o que um faz, o que o outro faz, a importância do trabalho em equipe. Muitos dos atendimentos que são feitos em equipe, vários deles, sempre que possível, na equipe disponível, evidentemente, nem sempre a gente tem equipe absolutamente adequada para aquele atendimento, mas isso é bastante importante. Às vezes com a própria equipe do município, da Secretaria da Saúde do município. Então essa integração é muito forte, de fato ela é muito forte e é uma semana que eu entendo que é muito valorizada por eles, também por conta disso, né? Pelo convívio que eles podem ter, pela aproximação que eles podem ter dentro, volto a dizer, dentro dos cursos e entre os cursos, né? Dentro deles. Então isso é importante. E também eu queria completar dizendo que a relação que a gente acaba estabelecendo com o município, com o poder público local, também é uma baita experiência, não só para a gente, como para eles também, né? Porque eles acabam conhecendo pessoas que são trabalhadores da área da saúde de outros lugares, se aproximam do serviço, se aproximam da prestação de serviços efetivamente. Muitas vezes a gente acaba atuando em algum próprio do município que está lá oferecendo serviços, né, numa unidade de saúde, uma unidade que apoia a gente de radiologia, por exemplo, ou no laboratório. Então, eles acabam entendendo melhor como é que funciona o sistema aí. Como é sempre ligado ao SUS, que é o sistema público, entender melhor o SUS também, as suas dificuldades, mas também a grande contribuição que o SUS faz para a população brasileira, que é essa grande pedra preciosa que é o SUS na política social que o Brasil tem. Então a faculdade procura contribuir com isto, né? Nosso contato com o município também fica muito estreito, a gente cria muitas relações, acaba ele não só se resumindo a esta semana, mas a gente muitas vezes continua desenvolvendo programas, desenvolve programas entre uma ida e outra, atividades conjuntas, e cria parcerias, nós fizemos uma opção de coisas com os municípios e criamos vínculos também, né? Vínculos institucionais que são importantes para eles e para nós. Também achamos importante isto para a instituição. Isso cresce a instituição,
melhora a nossa visão do mundo e também melhora o papel que a gente pode ter, o reconhecimento que a faculdade pode ter na sociedade do Estado, na sociedade civil, né, do Estado de São Paulo, na contribuição que a gente pode dar. Uma inovação na época, né, da formação do currículo da faculdade de propiciar, logo de início, né, logo no primeiro ano da faculdade, o contato que o aluno podia ter dentro do hospital com o paciente, né, por meio de uma série de disciplinas e tal que articulam isso daí até hoje. Não é mais exclusividade da Santa Casa, mas o pioneirismo da Santa Casa ter feito isto. E o PECA, ele, na maneira como ele foi sendo construído ao longo desses anos e tal, também, vamos dizer assim, entre aspas, se contaminou dessa ideia, né? Tanto que para poder ter todos os alunos, de todos os anos, né? A gente procurou organizar o atendimento que se faz e as atividades todas que se faz lá, de modo que todos pudessem participar, inclusive os alunos do primeiro ano. Então, isso mais ou menos encaixou, né, uma coisa com a outra. E tem uma coisa interessantíssima, que é o seguinte: tudo isto, todo esse movimento, a despeito de ser um programa formal de extensão da faculdade, que tem um orientador, tem o apoio da faculdade, tem tudo isso, que tem um professor responsável e vários professores que se deslocam, etc. Toda a organização do programa, do ponto de vista da logística, é feita pelos alunos. Não são os professores, nem exatamente a área da coordenação de extensão universitária da faculdade que faz a organização, são os alunos que fazem, tradicionalmente, desde o começo. E a gente fez questão de manter isto, porque isso também é um aprendizado para eles. Eles aprendem como se administra um projeto, como se administra um evento desse tamanho, com esse número de pessoas se deslocando, como é que você se relaciona com o poder público de outro local, aprender a negociar as condições para poder estar lá, poder entender, criar as condições para poder ter uma boa perspectiva de atingir objetivos que a gente se propõe a ter lá e tal. Então, esta condição é muito importante. Acho que isso é que também traz para os alunos um grande valor, que além deles poderem conviver, estar juntos, etc. e tal, eles organizam, tá certo? E sempre entendendo que eles estão levando o nome da faculdade para aquele lugar, eles têm que estar lá para contribuir com o poder público local e tal. Então isso dá também um outro nível de responsabilidade para os organizadores. Em geral, eles têm uma comissão que montam de organizadores, e isso é muito importante para eles, como valor intrínseco, vamos dizer assim, do corpo docente. E às vezes eu até brinco aqui com os professores, eu digo para eles que a função de quem está orientando o PECA e está coordenando é proteger os alunos da gente, para que a gente não queira assumir a gestão do programa, tá certo? Que quem tem que fazer a gestão são eles. Então a gente tem que se proteger de nós mesmos para a gente não atrapalhá-los. E aí eles tocam o programa. E sempre foi assim, e sempre funcionou direitinho. Então acho que é isso, em síntese. O programa eu diria que é uma preciosidade da faculdade. Ele tem uma história muito peculiar, muito sui generis, mas ele acabou tomando uma importância e um valor tão grande para nós aqui da faculdade, que além de ser o principal programa de extensão que temos, é um motivo de orgulho para a faculdade, de fato. A gente se sente muito orgulhoso de ter esse programa aqui, de ter esse envolvimento dos alunos, dos professores, dos funcionários da faculdade, todos eles, todo mundo sabe o que é o PECA, todo mundo quer ir ao PECA, todo mundo quer participar do PECA, todo mundo quer contribuir. Isso cria um espírito humanístico, um espírito de solidariedade, de compromisso com o próximo e tal, durante este momento de organização e mesmo no momento de execução, que a gente procura preservar da melhor maneira possível
e permanentemente.